Vai começar mais um Máxima Cast. Three, two, one. Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cast, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje eu estou recebendo aqui o Rafael Martins, CEO do Grupo Máxima, para conversar um pouco sobre a importância do TI nas operações, seja de atacadistas e distribuidores, seja das empresas de modo geral. Seja bem-vindo, Rafa. Ô Arthur, bacana estar aqui de novo, né? Tudo bom? Mais uma vez pra gente bater um papo, eu acho que sempre vale, agrega muito quando você vem. E hoje a gente vai focar mais no ambiente de TI, do profissional de TI, da importância dele. Queria que você contasse um pouco da sua história enquanto profissional, como você decidiu por seguir por essa carreira, o que você fez, como era o mercado naquela época. Pô, bacana, pergunta difícil, né? A gente tem que ir lá atrás, não muito longe, mas Não, tem que ir lá olha, atrás pra pensar, né? Entregar a idade aqui. Bom, Arthur, eu lembro que lá atrás, ali com meus 12, 13 anos, hoje eu tô com 36 anos, né? Então, ali na década de 90, ali, a questão de tecnologia e o computador dentro de casa começou a ser uma realidade naquele momento. Então, ali eu já tinha a minha visão enquanto criança ainda. Poxa, eu gosto disso, quero trabalhar com isso. Tinha um programinha de mensagem lá atrás, chamado Mirk. Sim. Nossa, Não peguei essa época, mas eu sei como era. Cara, eu lembro que eu tinha uns amigos que usavam o Mirk ali, a gente tinha que usar a internet depois da meia-noite. A gente conectava ali no modemzinho direto no telefone ali, e a partir da meia-noite a gente pagava só a conexão, até 8 horas da manhã. 8 ou 6, se eu não me engano. Então a vida nossa ali era na madrugada ou final de semana para usar a internet, né? Aqueles modemzinho que entregava nada de velocidade, né? O máximo que dava para mandar uma mensagem daqui para ali. Eu lembro que o meu primeiro programinha, minha formação é no desenvolvimento de software, né? Meu primeiro programinha foi um programinha que era em cima do Mirk, ali, isso com 13 anos. Então você já começou a programar ali desde adolescente? Desde pequeno. Legal. Tinha uma turminha de amigos ali que a gente brincava com isso, mas eu lembro muito bem que meu primeiro programinha foi com 13 anos ali. E o engraçado é que os meus pais, né, todos eles tinham sempre essa visão de que a gente tinha que procurar um concurso público, tinha que trabalhar na área que eles conheciam. Meu pai é engenheiro agrônomo, né? É uma coisa que não batia muito. Eu querendo ir para tecnologia, meu pai querendo que eu fosse para agronomia. Mas eu acabei seguindo carreira na parte profissional, na parte de tecnologia. Mostrei pro meu pai que ali tinha futuro, assim, não era só games, não era só... Porque o computador em casa, né, em si, começou a adentrar as famílias de fato. E não tinham tantas opções, né? Não tinha, como você falou, a conexão limitada com a internet. Se limitava muito a esses pequenos programas ou jogos, né? Eu lembro que eu fazia trabalho escolar, olhando aquelas enciclopédias, a Barça, você lembra? Sim, a Barça, né? Era Barça, na verdade. Sim, né? era Barça, caríssimo. Nossa, é aquele mundo de livro. Hoje não, né? Hoje você entra na internet, você pesquisa, executa e tal. Então, eu participei desse momento da entrada do computador dentro de casa, né? E computador com um processador que era 1000 vezes menor do que o nosso celular hoje. Sim. Então, foi um tempo da entrada do computador na vida das pessoas na residência. Sim. E assim o pessoal das empresas também começaram a mudar. Sim. E eu lembro muito bem que a definição minha de vir para essa área foi pensando nisso. Poxa, eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com desenvolvimento de sistemas, pensando na visão puramente técnica, né? Eu lembro que eu tive uma passagem pelo Banco do Brasil durante um tempo, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar lá, mas eu voltei atrás e quis trabalhar de fato com TI, com desenvolvimento. Mas o meu primeiro trabalho enquanto TI não foi como desenvolvedor. Não? Eu trabalhei como TI de uma empresa. Eu nasci como TI de empresa, como são os nossos maiores clientes hoje, nossos clientes que a gente relaciona, principalmente são com o pessoal dos TIs. E essa empresa era de que área? Era um supermercadista. Era um supermercadista. Legal. De médio porte ali. Então, eu trabalhei ali na parte de TI já pensando, eu quero entrar aqui e depois eu quero vir para a parte de desenvolvimento. E ali eu aprendi muito, né? A parte de TI falando de infra é diferente de TI quando eu falo de informação, de tecnologia. Lá atrás isso era muito bem separado, muito bem definido. A gente tinha muito bem as pessoas que trabalhavam com hardware, tinha as pessoas que trabalhavam com software, né?
Então a minha parte de TI eu mexia um pouco com hardware, um pouco com software, até que eu vim trabalhar na parte de desenvolvimento de software ali, que eu alavanquei ali a minha trilha profissional baseado em desenvolvimento. Mas era um tempo completamente diferente, né? A gente está num momento hoje, pulando aqui 20 anos para frente, né? A gente está num momento completamente diferente. Sim. Lá atrás a gente tinha, por exemplo, umas 4, no máximo 5 linguagens de desenvolvimento que eram utilizadas comercialmente. Sim. Mas principalmente eram 2, né? Então você tinha que conhecer muito bem aquelas 2 para você ter um espaço no mercado e tudo mais. Hoje isso não existe mais, né? Hoje a gente tem aí, se a gente colocar o rank aí das linguagens mais utilizadas, a gente tem 20, 30 linguagens. Aqui no nosso grupo a gente trabalha com quase 12 tecnologias diferentes para entregar um meio diferente, né? Então tem mudado muito o formato lá atrás com o formato hoje. Até as faculdades têm mudado por conta disso. Tem que se reinventar também, né? Tem que ser reinventado. Eu lembro muito bem, só 8 anos atrás, numa oportunidade que eu tive para recrutamento e seleção num grupo que a gente fez de capacitar os estagiários e depois trazê-los para dentro da empresa com os valores e as tecnologias que a gente queria utilizar. Hoje é completamente diferente. Hoje a gente tem profissional de TI que não tem um curso superior, não está buscando curso superior, mas está buscando certificação, está buscando conhecimento pelo formato que se busca conhecimento hoje, que não é mais o presencial, né? Que tem uma oportunidade muito, muito melhor de mercado pelo conhecimento que ele tem do que alguém que está na faculdade. Então, isso mudou muito, né? Ao longo desse tempo. Esse modelo onde a própria internet e o computador fizeram que esse modelo existisse, né? Para diversas áreas do conhecimento. Se não fosse eles, a gente não conseguiria compartilhar o conhecimento. Especialistas, sei lá, do mundo, desenvolvendo certificações ou qualquer outra coisa assim, disponibilizando online para que você aprenda ou fazendo workshops diretamente com eles. Imagina quando você ia ter isso em outros modelos. Fala um modelo informal, né? Cara, porque na real tudo é conhecimento, né? Claro. Cara, eu lembro que 6 anos atrás a gente buscava profissional com curso superior. Sim. Hoje não é imprescindível mais, né? A gente Sim. busca pessoas com certificado que têm de fato conhecimento naquilo que a gente está buscando. E a gente mudou por várias mudanças, né? Nesse pulo que eu fiz aí de 20 anos, aí, a gente tinha um produto, um software que era instalado lá na casa do cliente, isso era o padrão. Nesses últimos 15, últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos aqui, isso mudou, né? Então entraram grandes players na área de cloud, como a Amazon, a Azure e o próprio Google. A gente até falou isso no podcast. A gente até falou, assim, no último podcast, a gente até comentou sobre isso. De tecnologia, né? Sim, sobre a cloud. Então, assim, a cloud tem mudado muito o formato profissional de TI, né? Antes eu tinha que ter um profissional na minha empresa que mantivesse o meu produto, o meu software, meu software de gestão de pé. Porque ele precisava do hardware e tudo mais. Né? Hoje é completamente diferente, né? Quem mais hoje vai ao banco físico? Todo mundo faz aqui pelo celular. As operações online. Isso só foi possível depois da evolução que a gente teve na parte de cloud, na parte de cloud computer e tal. Isso tem evoluído muito. Que faz com que o profissional de TI mude também o formato dele de se capacitar e de buscar espaço no mercado para esse mundo, né? Então hoje, por exemplo, o profissional de TI ele tem que buscar ter conhecimento em como administrar uma cloud, porque o software da empresa que ele trabalha pode estar numa cloud que ele pode estar monitorando, verificando e tal. E é muito mais voltado para a tecnologia de si do que a parte de hardware. O hardware hoje ele é trocado facilmente, né? O software não. Então a área de TI tem mudado muito nesse cenário quando a gente fala de cloud, quando a gente fala de SaaS, quando a gente fala desses conceitos de cloud computing. E Rafa, quando você falou que trabalhou num tempo como TI de fato num supermercadista, naquela época o pessoal via já esse cara como essencial ali dentro? Seja nas empresas, eles, cara, não, precisamos disso, essa pessoa tem que ir aqui, senão não tem que estar aqui. Essa pergunta é muito boa, né? Que eu lembro certinho, lá, o supermercado era grande, tinha espaço bacana, mas a TI ficava no quartinho do fundo, junto com aquelas máquinas empoeiradas lá e tal. Então, assim, o TI tem mudado, né? O pessoal via antes TI como um prestador de serviço para resolver problemas técnicos, né? Hoje a TI é vista de uma forma diferente, né? Porque ela passou a ser parte estratégica da empresa, né? A empresa nenhuma hoje consegue operacionar sem software, sem tecnologia.
O TI deixou de ser aquela pessoa lá atrás que só tomava conta de hardware para ser um cara que toma decisão. Sim. Né? Isso mudou muito. Hoje os donos de grandes empresas, eles deixam na mão do TI a decisão final de qual fornecedor que ele escolhe para ele. Né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque mostra que a tecnologia ela passa a ser parte importante, né? Da solução e não só um meio que eu sou obrigado a utilizar, seja ele por definições fiscais ou por controle. Mas hoje o software te dá a definição do que, do como, de quando. Então essas informações estratégicas tornam-se o TI estratégico. Sim. Então quanto ao profissional na sua pergunta, né? Pô, lá atrás era debaixo da máquina ali, tentando mexer com o que tinha que resolver, instalando software. O mais afastado possível, escondido ali. Ali no canto. O menino da TI tá ali, os meninos da TI estão ali. Hoje não. Hoje eles são partes estratégicas e tem muitas empresas que colocam o TI ligado diretamente à governança, diretamente à ponte estratégica para definições do que e como eu faço mais rápido. Legal. Então o TI tem mudado e o profissional de TI ele tem se adequado a isso, né? É um momento muito bom pra gente. É um negócio tão interessante que a gente estava comentando aqui com o Júlio, nosso produtor, que isso também, a presença do TI, até em áreas como marketing, onde a gente atua diretamente, o quão importante é com um crescimento, um avanço de marketing cada vez mais online, web, digital. Poxa, esse cara... depende para você fazer testes, para você monitorar os softwares e tecnologias que você aplica ali e programas, de fato, ele programa coisas e dá margem à criatividade, até de fato, né? Poxa, você atinge um potencial maior quando você sabe que essas ferramentas, sei lá, linguagens que você pode utilizar ali no ambiente online tá ali, cara, é muito diferente. A gente vai além de linguagem, né? A gente fala só de tecnologia, especificamente com linguagem. Mas é uma boa analogia, né? Em que empresa hoje que toma uma decisão que não coloca o TI do lado para, no mínimo, avalizar aquela decisão, né? A gente aqui no grupo, por exemplo, na Máxima, é assim, né? Nosso grupo todo é de TIs, né? A parte dos nossos profissionais são todos voltados para isso, mas não tem nenhuma área nossa que não tem TI envolvido, que é a parte comercial, a parte de marketing, a parte administrativa, que não tem como ter uma definição se não tem alguém de TI de fato envolvido. O pessoal às vezes pensa que a gente é uma empresa de software, né? Que a gente não tem o nosso TI. A gente tem o nosso TI. A gente tem o nosso TI que é para suportar a nossa operação. Né? Não são nossos desenvolvedores, não é a nossa turma de atendimento, mas a gente tem nosso departamento de TI específico. E sem ele, a gente não conseguiria tocar a nossa empresa que a gente precisa. Exato, a gente recorre muito a todo momento. Agora, Rafa, voltando o nosso olhar lá pro profissional de TI, lá do nosso cliente, lá da cadeia de abastecimento, distribuidor, varejista, que a gente atua, né, seja com um dos nossos modelos de negócio, esse cara, ele interfere diretamente nas decisões, ele impacta diretamente nas decisões. Como a gente vê isso e qual é a nossa aproximação, como a gente relaciona com esse cara, como se torna cada vez mais importante também que a desenvolvedora, a empresa de software fale diretamente com essa pessoa e não só mais com o dono da empresa, né? Como você enxerga isso? Aqui, Arthur, tem 2 pontos, né? Quando a gente fala da cadeia de abastecimento, a gente nossos clientes ainda trabalham com software de ERP, que era um controle lá do passado de como ele funcionava, né? Então, a instalação on-premise, na maior parte deles, obviamente, a gente tem player tem já alguns já traz para cloud e tal. Nesse mundo nosso, né? Falando especificamente do distribuidor e do atacadista, o dono, que agora está mudando, vindo para essa nova onda da linha sucessória, está evoluindo. O pessoal era um pessoal que tinha muita preocupação com os dados dele, de onde meu dado vai estar. Segurança, né? Eu quero que meu dado esteja na nuvem, eu quero que meu dado esteja aqui, eu vejo onde é que ele está. Isso está mudando agora, né? Isso está mudando agora e o TI tem que fazer parte dessa mudança na questão de mostrar o que é eu ter um software on-premise e o que é ter um software na nuvem, né? E acaba que essa conversão está tornando o TI próximo a quem toma a decisão, de fato, lá na ponta. Quando eu venho para a mudança da linha sucessória, isso ainda é mais acelerado, né? Porque assim, já estou vindo com alguém que vai me gerir, que já é uma pessoa inserida na tecnologia, né? Já faz tudo aqui pelo celular, já quer fazer as situações todas dele por aqui. E a TI tem que prover essa necessidade que o usuário dele tem. Sim. Né?
Porque existe o usuário do sistema, que é a empresa que presta o serviço para a empresa da cadeia de abastecimento, mas acaba sendo do TI a responsabilidade de trazer inovação. Um mediador, né? A expectativa do dono da empresa, de quem toma a decisão da empresa, é que o TI traga essa visão de inovação. Assim, olha, até hoje a gente faz isso aqui, esse workflow de aprovação nossa corre por esse documento aqui, né? Impresso. Poxa, por que a gente não pode tentar trazer uma solução que nos dê mais agilidade, mobilidade, isso? Então, essa a expectativa do executivo ali, do dono ali da empresa ali, é que o TI traga esse tipo de ação para cá. E é com esse movimento que o TI está se tornando tão estratégico para a empresa. Assim, poxa, eu gastava aqui tantas pessoas, tanto tempo para fazer esse processo. O TI me veio com uma solução de software que me atendeu isso aqui, reduziu tanto o meu custo, que estou gastando bem menos tempo para fazer isso, eu não preciso mais vir na empresa para ter tal resultado, eu consigo ver por aqui. Esse tipo de situação torna o TI estratégico, e a gente está bem nessa mudança. Então, eu vejo que tem várias empresas buscando soluções, além do RP, para lhe trazer mobilidade, redução de custo e tudo mais, que o RP no formato tradicional, que um RP é difícil você trocar, né? Você tem um relacionamento com o RP como um relacionamento de casamento, né? Sim. Isso não é fácil, mas soluções acessórias não. E tem soluções acessórias que, acopladas ao RP, dá pro TI a possibilidade de promover tecnologia para redução de custo, para que a informação seja mais fluida, para que eu gaste menos tempo dos meus executivos e tudo mais. Então, o TI está inserido exatamente nessa transformação digital ali do atacado, distribuidor da cadeia de abastecimento ali, que vem do formato lá de trás, né? Que é aquele formato computador, servidor ali interno e tal. Então, é um momento muito bom para esse profissional. Importante que ele entenda e enxergue que ele realmente é uma posição estratégica, e a evolução dele está na evolução de conhecimento que ele traz, tanto a nível de produto quanto a nível de tecnologia nova, né? Como cloud, SaaS, e como que eu posso trabalhar com isso com os players que me prestam serviço quanto a isso. Sim. E tem um outro lado, Rafa, que é interessante do quão poderoso é o TI em si, é o quanto novos negócios de fato nascem com o olhar e o CEO, o dono daquela pensamento, daquela prestação de serviços ou daquela disrupção, é o próprio TI, é um cara de TI, porque esses negócios hoje baseados em aplicativos, em soluções de tecnologia, o cara que mais conhece, o cara que mais consegue seguir novos caminhos e procurar soluções para problemas, né? Esse ponto de inovação é o TI. A gente vê exemplos aí gigantescos. Basicamente, por exemplo, um simples assim, o cara do Facebook, o Mark Zuckerberg. Ele é o programador, o cara desenvolveu ali, ele com o olhar dele, passou, obviamente, melhorou como negócio, mas o cara, ele desenvolveu de fato o negócio, né? Não, exatamente, assim, o cara do TI é o catalisador da inovação tecnológica do meio que ele está inserido, né? Então é importante entender isso. Se a gente olhar também as profissões que o profissional que mais cresceu ao longo do tempo, e mesmo com as crises que a gente tem, todos os problemas que a gente tem econômico, o único que não desceu foi a área de TI, né? Então a gente nunca teve problema com falta de trabalho para TI. Né? Então, assim, é o quanto importante isso tem, a tecnologia tem se tornado na vida das pessoas, né? Sim. Então, o TI olhando para esse âmbito, né, olhando de uma forma estratégica maior, acho que é o ponto que a gente está chegando agora, né? O ponto que a gente gostaria de estar está chegando. E a visão de futuro quanto a isso, né, é bem otimista, né? Sim. É otimista e rápida, né? Eu falei de uma mudança de 20 anos e depois uma mudança de 5, né? Nossas ciclos menores, né? São de ano, é mensal. Sim. A gente falando de linguagem de desenvolvimento, né? Tem uma linguagem de desenvolvimento que nasce a cada mês. E ela resolve um problema específico, né? Então, assim, a gente tem que estar antenado, tem que estar entendendo isso. Não existe mais aquela visão de que eu sou especialista em uma tecnologia, né? Poxa, eu tenho que ser especialista em tecnologias, não é em uma específica, né? O profissional, por exemplo, que a gente busca hoje no mercado, falando um pouco da máxima agora, isso, eu ia até te perguntar das habilidades que esse cara tem que ter. Se a gente pensar no desenvolvedor, por exemplo, a gente buscava, eu procuro o desenvolvedor de uma tecnologia tal. Hoje não é mais isso. Assim, eu procuro o desenvolvedor que tenha a capacidade de entender qual tecnologia é utilizada para desenvolver
determinada situação, né? Não existe mais essa de tecnologia única que salva, né? Um banco de dados únicos que me resolve um problema, né? Mas sim, tem tecnologias que resolvem, né, um assunto específico. Então, a visão nossa de contratação, falando da Máxima, contratando, é sempre essa visão de quem está aberto a isso. E não a gente fala muito na parte TI que a gente tem aqueles xiitas, né? Eu sou xiita e só quero Android. Eu sou xiita e só quero iOS. Eu sou xiita e uso Linux. Windows para mim não serve. Não, não tem mais isso. A gente tem que estar adequado à necessidade que a gente atende com aquela solução. Quando a gente contrata de cá, eu entendo que na cadeia de abastecimento também, falando dos nossos grandes parceiros, são os TIs, nossos clientes, né? Segue a mesma linha. Não contrata mais quem arruma computador ou não, né? A visão de contratação lá, pensando de forma estratégica, já é quem pode contribuir na minha empresa de forma estratégica quanto à evolução tecnológica, à transformação digital e tudo mais. E isso tem mudado. Sim. Isso está fazendo que a gente mude também, né? Com certeza. Esse pessoalzinho mais novo parece que já nasceu sabendo de tudo isso, né? Eu já estou um pouquinho mais pra frente. Imagina que você cresceu lá na tua casa com o computador presente lá na década de 90 pois já. É. Imagina agora. Nossa. Não, assim, até pegando um exemplo, né? Poxa, eu tenho meu sobrinho de 8 anos que tem aula de lógica. Sim. No colégio, fundamental. Falei, nossa, então é o quanto que tem mudado isso, né? Que a forma de lidar com o TI tem mudado e rápido, né? O que vai acontecer daqui 2, 3 anos é até difícil de prever. Sim. A gente sabe que vai ter mudança e a gente vai ter que se adequar e vai ter que ir junto, né? A gente tem que estar sempre atento a isso como profissional de TI. Né? Sim, muito interessante. Você falou esse olhar das escolas já trazendo isso de cara, não? O quanto mais antes, quanto mais cedo se colocar isso na vida, né, das pessoas, na real, mais oportunidades de trabalho, de crescimento vão surgir. Porque ela vai ter mais oportunidades no leque dela. Não é que ela vai se decidir, obviamente, por seguir uma carreira de TI. Mas, poxa, olha a quantidade de oportunidades que não existe para quem tem habilidades e conhecimentos relacionados a essa área, né? Exatamente. Essa parte profissional mudou tanto, Arthur, que antes, por exemplo, falando de desenvolvimento de software especificamente, né? Era sempre imprescindível que meu time estivesse junto num lugar físico, que a gente tomasse decisões juntos e tal. Cara, hoje não mais. Exato. A empresa do grupo nosso aqui, né? Aqui junto com a gente tem um formato que a gente consegue deixar que o colaborador trabalhe onde ele queira trabalhar, contando que ele me entregue aqueles resultados. Quando a gente fala de TI dos nossos clientes também, segue a mesma linha. Se eu tenho meus produtos de tecnologia na nuvem, eu não preciso estar em lugar nenhum para monitorar ela. Eu não preciso estar em lugar nenhum para resolver um problema. Diferente daquilo quando eu falo do meu software lá on-premise ali, né? Mas até esse formato tem mudado. Tem muitos profissionais que têm desistido de ser CLT tradicional, no formato nosso, do nosso formato governamental sobre contratações e tudo mais, para ser PJ, para ele ter uma autonomia maior de espaço, de tempo, de prazo. Sim. O profissional de TI, ele não só profissional de TI, vamos generalizar um pouco mais, né? Mas tem momentos que eu sou criativo em um determinado horário do dia que eu produzo melhor. Pô, se minha hora criativa é de noite, poxa, eu não posso trabalhar de noite. A gente tem alguns entraves quanto à nossa regra de CLT, né? Sim. Então tem muita gente migrando pro formato de eu vou ser um PJ porque eu vou trabalhar por horas e eu vou definir qual o horário do trabalho que eu quero trabalhar. Sim. Né? Isso é muito comum. E isso é o que está mudando também. Tá? É uma das situações que está forçando que a gente mude nossas regras de CLT. Essa é uma delas, né? Tem outras também. Para que a gente dê mais possibilidade que o próprio profissional decida o horário, quando e como. E para a gente aqui, olhando o nosso formato, né? Se a gente tem um escopo definido de trabalho e ele me entrega de acordo com o prazo que eu combino com ele, a forma que ele vai desenvolver, em que momento, em que processo vai ser executado, isso não importa. Entendeu? Esse é outro ponto que está mudando muito. Fora do Brasil, isso já é muito realidade, né? O formato do ciclo, do horário de trabalho, da parte de entrega, falando especificamente de TI, né? Já é bem diferente. Aqui a gente está evoluindo no formato que a gente tem alguns entraves jurídicos quanto a isso, né? Mas imagine, todo profissional de TI quer fazer seu horário, né? Sim. Qual o problema do programador estar de frente à praia programando se ele me entregar a solução sem nenhum problema? Porra, não tem nenhum problema. Sim. A gente tem esse pensamento da evolução do TI
Isso com certeza nos próximos anos vai evoluir muito para esse cenário. O trabalho home office, o trabalho não aquele arcaico normal, Sim. né? Vem cá, bate ponto, executa e tal. Isso vai mudar com certeza aí a tiro rápido. Sim. 1 ano, 2 anos no máximo. Esse modelo mais de maior liberdade, né? Isso não é só para o desenvolvedor, não. Não. Pro nosso TI, nosso cliente lá, sem problema nenhum. Imagine, nosso TI tem todas as soluções na nuvem. Né? Por que obrigatoriamente ele tem que ir fisicamente para a empresa se ele conseguir entregar a estabilidade que todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. Para a empresa, inclusive, isso é bom. A empresa é bom também, né? O profissional que está fora, ele está feliz trabalhando nesse formato, a empresa é ótima, não tem problema nenhum. Exato. Esse é a real preocupação. Manter ele feliz, né? Manter ele motivado para continuar desenvolvendo ali com a gente, né? Exatamente. E quais tecnologias você enxerga que esse profissional, não só voltado para habilidades, mas já é uma área mais de conhecimento, né? Ele tem que olhar de fato. A gente conversou bastante sobre machine learning nos últimos episódios, inteligência artificial, coisas que ele tem que ficar cada vez mais atento, que está se tornando cada vez mais, vou dizer, commodity, mas as pessoas estão trazendo mais para suas aplicações, para suas soluções. O que ele tem que dar uma olhada? Assim, a cada momento, como tá uma tecnologia evolui muito rápido, Ritmo a cada rápido. momento estoura uma nova Exato. novidade. Eu lembro que há 2 anos atrás se falava só de machine learning, sobre inteligência artificial para composição de dados e resultados. A gente teve grandes players soltando tecnologias voltadas para isso e tal. Se a gente for olhar hoje, é outra situação, é outra... A questão da renovação de conhecimento, ela é imprescindível. Mesmo que o profissional de TI ele não veja naquele momento uma aplicabilidade para aquela tecnologia que está sendo entregue, Visão, né? é importante que ele conheça ela. Que pode ser que hoje ela não resolva um problema, mas amanhã Sim. ela vai conseguir resolver e você, já tendo conhecimento daquilo, você vai dar um passo à frente para gerar valor sobre o seu trabalho onde você está trabalhando. Então isso é muito importante, né? Quando a gente fala de tecnologia voltada a softwares, a questão do machine learning, inteligência artificial é muito bacana e é importante estar ali porque ela ajuda ao gestor, dependendo da aplicabilidade dela, né, a tomar decisões mais certas, né? Então você coloca a tecnologia para ser um braço estratégico quando eu falo de machine learning com o nome. Então essa é uma situação que ainda tem muito a evoluir, né? A gente está em um ponto bacana, mas a gente vai muito além disso, né? A gente deve seguir muito além disso. E se a gente olhar as aplicabilidades dos sistemas, seja ele qual for, ele já deve ter uma pontinha aqui e ali de análise de dados sobre uma definição, sobre aquela análise de dados e uma execução que é feita de forma automatizada ou automática. Essa parte de machine learning é imprescindível que eu esteja olhando para ela o tempo inteiro. Sim. Né? E eu vejo os players também de como eles estão evoluindo para isso. A gente está tendo uma evolução tremenda agora na questão do cloud. Antes a gente tinha um player que era o mais forte do mercado, que era a Amazon com a AWS, né? Hoje a gente tem a Google, tem a própria Microsoft. Azure com a Microsoft. O Alibaba, cara, tá criando agora um data center dele que ele disse que vai brigar de igual para igual com a AWS também. Então assim, a gente tem que olhar para isso, porque a questão do investimento dado a uma solução que está na nuvem com o investimento do on-premise, quando você coloca isso na caneta, quem investe, ele começa a perceber que o investimento em nuvem dele é melhor. Né? Então o TI ele tem que vir para esse lado. E tem muita tecnologia que está abrindo para ir. Vou dar um exemplo técnico na parte de TI especificamente. Né? Antigamente a gente trabalhava muito com virtualização de dados ainda, virtualização de sistemas, a gente trabalha assim ainda. A gente tinha ali o VMware, que era um cara que ficou aí no mercado, ainda está no mercado, e tem a hegemonia sobre o mercado e tudo mais, mas tem outras tecnologias de virtualização, como Docker, com orquestração de Kubernetes e tal. São tecnologias que são novas hoje, mas o TI ele tem que olhar para ela, talvez ela não resolva um problema naquele momento, mas ela sim pode tratar para soluções para o futuro. Vou dar um exemplo básico, falando um pouco tecnicamente sobre virtualização, por exemplo. No VMware você tem que ficar acompanhando ele para saber quantas máquinas tem que subir e descer para que eu consiga escalar meu sistema de acordo com o uso dele. Certo. Quando eu falo de uma virtualização usando Docker, por exemplo, que é uma coisa bacana para o TI, imagine você configurar isso através de um orquestrador com Kubernetes para que ele escale isso de forma automática. Imagine você hoje como é, né? Pô, o sistema está lento, então eu, TI, tenho que ir lá e fazer uma ação mesmo de virtualizações para que aquilo seja resolvido. Nessa formatação de orquestração, você define suas regras, você TI, de como você quer que
o sistema ser escalonado, e quando tem um pico ele escala para 10 máquinas. Quando eu estou com um pico menor, ele vai para uma máquina só. Imagina a TI fazendo isso. Hoje ele tem que fazer isso na mão. Agora imagina ele orquestrando e só monitorando para saber se as coisas estão acontecendo de forma normal. A parte de cloud tem evoluído muito para isso. Muito. Tanto o Azure quanto o Google Cloud, o GCP quanto o AWS. Eles evoluem muito para essas duas informações, que é trabalhar com muitos dados, que é Big Data, lá pensando em machine learning e tudo mais, quanto essas automações para que eu não tenha que ter intervenção humana para que meu sistema vá e volte e consiga orquestrar essa situação. É até uma dica a gente falar sobre isso pensando na Black Friday, como que os clientes podem se preparar pensando nessa situação a nível de tecnologia, né? A gente pode pensar em situações como essa. Sim, um pico gigantesco, né? Que existe, né? Não só na Black Friday, né? Mas existem outras sazonalidades aí que exigem muito mais de processamento que... Quando a gente fala de o formato tanto que a informação ela é fluida hoje no meio web, né? Quando você passa uma informação, seja ela uma ação de marketing ou qualquer outra ação, você pode gerar um tráfego para sua solução que ela não é prevista. Sim. Então, ao invés de você hoje desenvolver um software prevendo um tráfego, ou um hardware, com uma configuração de hardware que preveja um tráfego, você tem que hoje planejar esses picos que você não sabe até onde vai. Então, essa questão de tecnologia voltada para isso, pensando especificamente no trabalho do nosso TI lá na ponta, ela tem que ser refletida nesse tipo de situação, nesse tipo de pensamento, e tem tecnologia que provê e resolve situações como essa. É aqui que eu entendo que tem que dar uma olhada. Legal. Rafa, agora... acho que é mais para finalizar, um olhar para o nosso time da Máxima, sei o quanto nossos profissionais são capacitados e buscam, são voltados para o nosso propósito, e queria você também trazer um pouco dessa visão que a gente focado em metodologia ágil, a gente busca evoluir continuamente, trazer a sua visão para os nossos profissionais e para quem também escuta a gente, que é cliente. Poxa, o time da Máxima é muito engajado em entregar o melhor para vocês, né? Então, Arthur, assim, você falou do Agile, né? Agile é uma definição de processo, né, que nasceu na tecnologia, com times de TI, e hoje é utilizado em qualquer lugar, né? A gente estava discutindo Agile lá no marketing. No marketing. Né? Agora, falando especificamente do nosso time, cara, assim, o meu formato é muito de estar perto do time de desenvolvimento. Eu gosto de ver código, eu gosto de ver processos que estão sendo executados. Porque assim, a gente tá aqui, o nosso profissional ele tá aqui para atender um outro profissional de TI. Sim. Ele tá aqui para prover serviço de tecnologia para os nossos clientes, né? Então, eu gosto muito de estar perto para entender e mostrar para o nosso time a visão disso. A gente tem um time muito novo, né? Essa questão da renovação de tecnologia, dessa renovação de processo, fez com que a gente reinventasse também. Nosso time hoje é um time muito novo, mas é um time que vive tecnologia. Sim. Ele vive tecnologia. Esses dias eu estava conversando com um colaborador nosso, e eu perguntei para ele, a gente resolvendo uma situação específica do software lá, chegou um momento, cara, vamos tomar um café ali, vamos. Aí eu perguntei, cara, o que você gosta de fazer, né? Fora daqui, no final de semana e tal. Eu falei assim, cara, eu gosto de programar. Falei, aqui você programa, mas no final de semana, não, eu não gosto de programar, tô mexendo com isso aqui agora, tô mexendo com tal tecnologia que a Google lançou. Eu falei, pô, cara, acho que você tinha que ir, era pra praça, brincar com o seu cachorrinho. Mas esse perfil do nosso profissional, falando especificamente da gente, é um perfil muito específico, né? Sim. Ele é muito dele mesmo, né? Uma situação muito diferente. Eu falo por mim também, né? Às vezes eu chego em casa lá, minha esposa tá me esperando, e às vezes eu quero ir para um computador mexer com alguma coisa, sendo que eu tô aqui o tempo inteiro mexendo com tecnologia. O time nosso é um time que está renovado e ele tá inspirado em trazer tecnologia nova para os nossos clientes e fazer parte dessa transformação do nosso cliente da cadeia de abastecimento para vir para essa inovação tecnológica e tudo mais, né? Sim. Então a gente tá nessa vibe agora, né? E na visão, inclusive, empreendedora, né? Sim. Eu tenho escutado muitos meninos falando, poxa, que ideia que você tem que a gente pode pensar no futuro, o que a gente pode colocar. A visão de inovação que você falou, né? De inovação. Essa turma nova, Arthur, é bem diferente, né? Eles têm essa visão empreendedora, essa visão de que eu posso fazer diferente, que tem que isso aqui. Cara, a gente quer muito isso e quer continuar incentivando isso, né? Então, é essa pegada que a gente está trazendo para esse formato novo nosso aqui interno.
Aí quando eu olho pro nosso profissional, né, cara, eu vejo nosso time com um engajamento tão grande que eu fico muito feliz. Bom. Muito feliz de fazer parte desse time, né? E tá incluso lá junto com eles, porque eu vim do TI, né? Eu vim da área técnica, passei pelo desenvolvimento, passei por atendimento e suporte, passei por TI mesmo. E cheguei a esse formato e a ideia é que a gente não perca isso, né? Sim. Que a gente consiga estar pertinho ali, falando de tecnologia, que é aquilo que a gente gosta. Legal. Queria te agradecer, Rafa, pela oportunidade de trocar uma ideia, mais um bate-papo nosso. E você que está escutando, né, ou vendo a gente, se você quiser ouvir mais episódios do Máxima Cast, tem todos disponíveis no Apple Podcasts, no Spotify, no SoundCloud. Procure, explore os nossos conteúdos, tem muita coisa disponível para você e a gente quer continuar também com o marketing, contribuindo para que essa jornada de aprendizado, de troca na parte de tecnologia se expanda e evolua cada vez mais. Muito obrigado, Rafa, obrigado pessoal, até a próxima. Bacana, pessoal, obrigado, até.